Se você tem uma ideia de um site ou microsites, mas não tem conhecimento de programação, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar aplicações para a web utilizando uma inteligência artificial, só dando comandos para essa IA, que vai fazer tudo por você, desde a parte visual até a parte funcional da aplicação. Além disso, eu vou mostrar também algumas formas que você tem de ganhar dinheiro através de microsites. Essa aula está dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre microsites, sobre o que é microsites e como que você pode monetizar. Quais são as vias que você tem para ganhar dinheiro através dessa ferramenta, através da ideia que você tem. Eu vou dar aí alguns exemplos de microsites que já existem e que têm muito sucesso e como que eles ganham dinheiro. Na segunda parte da aula, eu vou te mostrar o passo a passo de como criar um microsite sem programação, sem pegar em uma única linha de código, tudo mandando alguns comandos lá para a IA, que vai fazer tudo sozinha, desde a parte visual até a parte funcional da aplicação. Vou mostrar como que funciona essa IA e como que você faz para utilizar ela de forma gratuita. E na terceira parte, eu vou falar um pouco sobre os próximos passos. Uma vez que você criou a sua ferramenta, que você tem ali uma versão inicial do seu microsite que já funciona, o que você pode fazer, como que você pode incrementar a sua aplicação e também escalar ela para que você possa ter ganhos cada vez maiores. E é o que você deve se atentar também em relação à plataforma que você vai estar usando para criar essa aplicação. Então, primeiro, o que é microsite? Se você entrou aqui nessa aula, você já deve ter uma boa ideia do que é um microsite. Primeiramente, SaaS. SaaS é uma sigla para Software as a Service. Nota 10 para o meu inglês. E o que isso quer dizer? É você entregar um programa que realiza um serviço para o usuário. Então, um aplicativo muito famoso que é um SaaS, por exemplo, é o Trello. Assim como ele, existem vários outros exemplos de aplicações como essa que tem uma legião de clientes e que são multimilionárias. Só que os SaaS, eles costumam ser bastante complexos, fazer muitas coisas e ter uma infraestrutura por trás deles gigante. E aí que entra o microsite, que é um tipo de SaaS, mas que não realiza várias coisas. Ele realiza uma tarefa em específico ou um grupo de tarefas ali muito específicas para um determinado nicho. Os microsites, eles costumam ser mais simples, são ferramentas menos robustas, que não precisa de um super time de desenvolvedores para criar e manter, mas ainda assim eles resolvem um problema específico, uma pedra no sapato de uma audiência, de um nicho que está disposto a pagar por aquela solução. E como que um microsite faz dinheiro? Existem várias alternativas, várias formas de você monetizar um microsite. Uma delas é através de anúncios. Você pode criar um microsite gratuito, que as pessoas não precisam assinar para poder utilizá-lo, mas dentro do site você coloca anúncios do Google AdSense, por exemplo, e fica recebendo ali por cada 1000 impressões que o seu site tem. Quanto mais gente tiver querendo acessar a sua ferramenta, a solução que você oferece, mais visitas você vai ter no site e, consequentemente, mais dinheiro com o Google AdSense. Eu vou já mostrar um exemplo de uma ferramenta que ganha muito dinheiro dessa forma. Além dos anúncios que dá para colocar no site, você pode colocar também links de afiliado de produtos que você anuncia, que você promove e que podem ter alguma relação com a ferramenta que a pessoa está utilizando. Então, você vai ter um público altamente qualificado que está acessando aquela ferramenta que você criou e que pode ver as suas ofertas, clicar e comprar. Uma terceira forma de você monetizar é você ter o serviço de criação de sites, de microsites. Você pode focar em empresas que precisem criar algum tipo de aplicação web e você vai lá, oferece esse serviço e pode cobrar um valor muito alto por isso. Então, em vez de você criar um site estático, uma landing page, você pode criar uma aplicação mais complexa para o seu cliente e assim cobrar bem mais caro. E a quarta forma e mais comum de monetizar um microsite é através de assinaturas. Você vai cobrar para o seu cliente para que ele possa utilizar a sua ferramenta. E aí, quanto mais usuários você tiver dentro da sua assinatura, maior vai ser o seu faturamento mensal. Agora vamos para alguns exemplos. Um exemplo muito famoso é o RemoveBG, que é esse site aqui que você provavelmente já usou. Isso aqui, ele é um microsite. Você coloca a imagem e ele remove o fundo da imagem. E como que ele ganha dinheiro? E aí, se você já usou o RemoveBG, você sabe que ele é gratuito. Você não precisa nem sequer ter uma conta para poder utilizar ele. E se você rolar o site todo, você vai ver que ele não está com nenhum anúncio aqui de Google AdSense, então ele não monetiza dessa forma.
Então, como que o Remove BG ganha dinheiro? Quando você faz o upload da sua imagem, ele vai remover perfeitinho lá o fundo, e aí quando você vai baixar, ele te dá somente uma opção gratuita, que é o tamanho menor possível, que eu acho que é de 500 pixels, e as outras opções em melhor resolução, elas são pagas. Você precisa ter uma conta aqui, você precisa comprar créditos, e é aí que o Remove BG ganha dinheiro. Outro exemplo bastante interessante é esse site aqui, Rapid Tables, que ele é um site aparentemente simples, sem muito design, mas o interessante dele é que ele realiza aqui vários tipos de operações. Ele tem várias ferramentas, conversores, calculadoras. Ele resolve vários pequenos probleminhas que as pessoas colocam lá no Google, por exemplo, converter PNG em PDF. Esse site aqui, eu acredito que ele faz isso também. Ele provavelmente vai aparecer na pesquisa do Google. E aí, como que ele ganha dinheiro? É apresentando esses anúncios aqui do Google AdSense dentro da página. Tem um aqui na coluna direita e outra aqui no final. E aí, quanto que esse site aqui faz só apresentando esses anúncios? Eu tô aqui em outro navegador, onde eu tenho essa extensão aqui, que é o SimilarWeb. E ele mostra quantos acessos por mês tem os sites. E ele está mostrando que esse site aqui em particular, ele tem mais de 8 milhões de acessos por mês. Para ter uma base de quanto que esse site aqui ganha, eu vou acessar a calculadora do Google AdSense. A categoria desse site aqui, Reference Materials, vamos ver se a gente encontra. Categoria, eu achei essa aqui, referência. A quantidade de visualizações mensais é 8 milhões e ele está localizado nos Estados Unidos, então as regiões aqui é Américas. E tá aqui o valor incrível de $235 mil por ano, né? Esse valor aqui é ganho anual, que vai dar em média $19.600 por mês. Então é bastante grana. Então se você vai criar um microsite simples como esse e que vai gerar bastante acessos, você pode ganhar bastante dinheiro através do Google AdSense. Mas agora, como criar o seu microsite, como criar a sua aplicação web sem programar, sem saber nada de código, apenas com alguns comandos. Nós vamos usar essa ferramenta aqui, que é a Horizons. E o processo, ele é tão simples quanto parece mesmo. Você vai colocar um código aqui dentro dessa caixa, você vai dar o clique aqui no botão e a ferramenta vai criar sozinha o app para você. Mas claro, tem um passo a passo ideal aqui para você seguir, que é o que eu vou ensinar para você agora. Você pode utilizar essa ferramenta de forma gratuita, porém ela tem uma limitação no plano gratuito e no momento atual você vai ter 7 créditos que correspondem a 7 mensagens que você pode mandar. Então siga os passos que eu vou te mostrar agora para que você possa aproveitar essas 7 mensagens da melhor forma possível. E só uma coisa importante, quando você gerar aqui a sua aplicação, você não vai ficar preso a essa ferramenta aqui da Horizons. Você vai poder publicar ela através da hosting com alguns passos bem simples, mas se você não quiser, você pode simplesmente exportar o seu código e fazer o que você quiser com ele. Para você utilizar Horizons, acessa o link da descrição e clica aqui para entrar, faz o seu login se você já for usuário da hosting ou cria aqui uma conta nova. É gratuito para criar, você não vai ser cobrado e não vai nem te pedir nenhum cartão de crédito. Pode ir tranquilo. Você vai conseguir acessar Horizons aqui no menu lateral, é aqui também que vão ficar os seus projetos. Eu já criei um aqui, eu vou mostrar como que funciona. Eu criei aqui com a Horizons um aplicativo que ele cria uma mockup a partir de um design, mockup de um produto digital, né, naquele formato de caixa. Essa aqui é a ferramenta que eu criei, eu consigo colocar aqui a face frontal, que seria a capa do meu e-book, e a face lateral, que seria a lombada do meu e-book. Então, eu consigo mexer aqui e ele vai me mostrando, né? Dá até para colocar essa face de cima também. E aí, eu posiciono aqui da forma como eu quiser e depois eu clico aqui para exportar PNG. E ele exporta aqui uma imagem em PNG com fundo transparente já pronto para eu utilizar. E como você pode ver aqui, eu coloquei um espaço lateral para colocar anúncios e aqui embaixo também tem outro espaço para eu conectar com o Google AdSense e colocar anúncios aqui nesse site. E como que eu fiz isso? Primeiro, eu defini o tipo de aplicação que eu queria criar. Já existe um site semelhante que faz esse tipo de mockup gratuito. Você sobe aqui o seu design e ele cria o mockup para você, só que ele não exporta com um fundo transparente e não tinha o modelo que eu queria. Então aqui vai 2 dicas importantes. Primeiro, quando você tiver uma ideia de uma ferramenta para criar, veja se não já tem alguma coisa semelhante no mercado. É interessante que tenha, porque isso quer dizer que de fato existe uma demanda ali para aquele tipo de solução. Encontre quais são essas soluções existentes e veja o que pode ser melhorado nelas. Como que você pode criar uma ferramenta semelhante àquelas que já existem, mas que resolve o problema de uma forma diferente, por exemplo.
Esse site aqui, ele faz em média 220 mil visualizações por mês e ele tá na categoria computer e eletrônicos, né? Computadores e eletrônicos. Então, tendo como base a calculadora do AdSense, esse site, ele faz $11.500 por ano através de anúncios veiculados no site. Isso vai dar uma média de $958 por mês, que multiplicado por 5,5, que é a cotação do dólar atual, vai dar em média aí R$5.270 por mês. Então imagina você criar uma ferramenta em horas que pode ter esse tipo de faturamento aqui por mês. E com essa possibilidade de você criar tão rápido, você pode testar várias ideias e pode, inclusive, ter sucesso com mais de uma ideia. E, de repente, ter vários sites te gerando renda como essa aqui todos os meses. Então, depois que eu vi que esse site, de fato, tem demanda para ele e ele está conseguindo gerar receita, eu peguei o link dele, eu vim aqui no ChatGPT, colei o link do site e pedi para que ele analisasse aquele site e gerasse para mim um prompt que eu pudesse usar numa IA geradora de códigos, falando, né, dando comandos para que ela replicasse o site que eu coloquei, do link que eu coloquei. Aí ele trouxe aqui esse prompt com aspectos técnicos aqui das tecnologias, né, dos códigos que são utilizados, que eu entendo pouquíssimo, recursos dessa aplicação, a interface do usuário, como que ela funciona, como que ela interage com o usuário e alguns extras aqui. Copiei tudo, nem precisei ler, vim aqui na Horizons e joguei a mensagem completa aqui para Horizons. Daí ela gerou uma versão do meu aplicativo, só que era uma versão mais complexa, com um monte de controladores, e aí eu fui dando comandos aqui para ajeitar a ferramenta. Nessa primeira mensagem, a ferramenta não funcionava. Eu colocava aqui as imagens e ela não gerava para mim o mockup, não aparecia nada aqui no meio. Aí, como eu não entendi que ela não estava funcionando, eu achava que era porque não tinha um botão de gerar mockup. Aí eu fui pedir para colocar esse botão de gerar mockup, que é esse que está aqui. Aí eu subi as imagens, cliquei no botão e continuava sem funcionar. Aí eu vim para minha terceira mensagem, onde eu coloquei: o resultado não está funcionando, não é possível ver o mockup do livro quando insiro as imagens de capa e lombada. Então, quando o negócio não funciona aqui, é só você dizer, né? Não funcionou, tal coisa não está funcionando. Que a própria IA vai rever o próprio código que ela criou e vai consertar. Depois que eu mandei essa mensagem, começou a funcionar a aplicação de forma completamente mágica aqui para mim. Além dessa mensagem dizendo que não estava funcionando, eu coloquei outros comandos também. Pedi para remover os controles 3D, porque tinham muitos controles lá que eu não queria, que eu queria uma aplicação bem minimalista. Pedi também para ele fazer a integração com o Google AdSense e pedi para ele adicionar um modo Light e Dark na minha página. Apertando aqui eu consigo mudar para o tema escuro e para o tema claro. Então, recapitulando aqui os pontos, você vai ter um site modelo, você vai colocar lá no ChatGPT para ele criar a descrição técnica para você e você vai gerar a primeira versão lá no Horizons. Depois disso, você vai fazer os testes e você vai ver se a coisa está funcionando ou não, o que você quer mudar. Quando você tiver algum problema que você não vê a solução imediata, você pode conversar com o ChatGPT. Eu recomendo que você faça isso. Não faça como eu, que fui dando aqui as orientações parciais. A partir dessa terceira mensagem aqui, eu fui pegando a manha da coisa. Porque eu só tinha 7 mensagens no plano gratuito que eu tava. Então, o que eu identifiquei? Eu tenho que colocar várias instruções na mesma mensagem para, assim, economizar meus créditos. Aí eu comecei a fazer isso a partir daqui. E aí ele implementou tudo, já estava funcionando, já estava com essa interface aqui mais simples, mais minimalista. Ele colocou os espaços para anúncios aqui para mim. Só que aí ele falou que para poder a integração ser completa, né, e eu poder veicular os anúncios do Google AdSense, eu precisava fazer a integração. E para fazer essa integração, eu teria que inserir aqui a minha chave do Google AdSense. Como eu não tenho, eu não fiz. Se eu já tivesse, eu informaria a chave aqui e ele faria essa integração para mim. Depois de feito isso, só tinha um único problema muito importante. Apesar de estar funcionando aqui o mockup, as imagens elas estavam ficando invertidas, como se nesse processo aqui de renderização, de criar a imagem 3D, tivesse dando algum problema que a imagem ficava invertida. E aí que vem a minha segunda dica muito importante. Quando você encontrar certos problemas, converse com o ChatGPT, falando lá sobre o problema, mandando imagens da sua aplicação para que você possa descobrir a solução desses problemas. Porque senão você vai passar muito tempo mandando mensagens, gastando créditos ali, sem conseguir resolver o negócio. Então eu abri essa outra conversa aqui no ChatGPT, onde eu mostrei o resultado que ele estava me dando, que estava dessa forma aqui, e como que eu queria que ficasse, que era dessa forma aqui. Pedi para ele me dar um prompt complexo, mais detalhado, para que eu pudesse colocar lá na IA. Ele me deu aqui esse prompt
Daí eu voltei aqui na Horizons e mandei esse comando. Ela não conseguiu resolver, e aí os meus créditos já estavam acabando, eu acabei precisando contratar um plano maior. Então, só para você entender aqui como que funcionam os planos, eu contratei esse plano aqui, o Explorer, de 30 mensagens por mês, que está custando R$ 40,99 por mês. Essa é a condição do momento. Essa oferta pode estar ligeiramente diferente, dependendo do momento que você está vendo. Se você quiser testar um dos planos pagos, por exemplo, esse Explorer, que foi o que eu peguei, você tem a opção de comprar o plano anual, que você vai ter um excelente desconto, ou você pode pagar o plano mensal. O plano mensal você pode cancelar a qualquer momento e te dá aí 30 mensagens, uma folguinha a mais para você testar com mais liberdade a ferramenta. Foi isso que eu fiz, estou aqui com essas 30 mensagens, das 30 mensagens gastei 19. Então, continuei conversando aqui com a Horizons. Então, depois dessa mensagem aqui para consertar o erro não foi consertado. E aí eu tentei outras coisas aqui, eu dei uma pesquisada e aí eu entendi que ele estava fazendo um flip, ele estava virando a imagem verticalmente e eu pedi para ele retirar esse efeito. Quando eu mandei essa mensagem, ele conseguiu consertar o erro. E aí eu cheguei nessa versão aqui da minha aplicação que está funcionando certinho e inclusive eu vou colocar o link aí na descrição para você testar também. Depois dessa alteração que deu certo, eu tentei fazer outras, mandei outras mensagens aqui, só que eu não gostei do resultado. Em algumas das coisas que eu tentei fazer era quebrando a aplicação, então eu voltei, sempre que eu fazia alguma coisa que não funcionava, eu voltava aqui para restaurar e ele voltava para uma versão que estava dando certo. E aí isso é uma coisa muito positiva, você fica com o histórico no chat, para caso você faça alguma alteração que você não gostou, você pode voltar. E ao voltar, você não gasta nenhum crédito. Você só gasta crédito quando você manda alguma mensagem, quando você faz alguma requisição lá dentro. Depois que você tiver finalizado a ferramenta e ela já estiver pronta para as pessoas testarem, poderem utilizar, você vem aqui e clica para publicar. Vai demorar um tempinho aqui e ele vai gerar um link de acesso que qualquer pessoa pode entrar nessa aplicação e utilizar ela. A Hostinger cria esse domínio aqui temporário. Se eu clicar aqui em ver site, através desse link aqui as pessoas podem acessar. E se eu quiser, eu posso adicionar um domínio próprio, personalizado aqui para esse site e ele vai substituir esse subdomínio pelo nome que eu quiser. Agora, para fazer isso, precisa contratar um dos planos lá da Horizons. E se você não quiser contratar o plano da Horizons, o que você faz? Você não fica, como eu falei, limitado aqui à ferramenta. Você pode simplesmente vir aqui em cima, nesses 3 tracinhos, e clicar para exportar código. Ele vai gerar aqui um pacote com todos os arquivos e você vai poder salvar no seu computador. Vai ser gerada uma pasta com todos os arquivos, com todos os códigos que foram criados e você pode instalar esses arquivos aqui em qualquer servidor que você quiser. Agora falando de próximos passos. Primeiro, algumas limitações que você deve ter em mente. Se você precisar de funções muito específicas ou de lógicas mais complexas, provavelmente essa ferramenta ela ainda não é capaz de fazer isso. No entanto, a Horizons ela foi lançada há apenas há alguns meses e ela já é capaz de fazer tudo isso que eu mostrei e até muito mais coisas que eu não explorei aqui nesse vídeo. Então é claro que vão ter algumas limitações técnicas aí e também questão de controle de otimização de carregamento. Isso tudo ainda precisa ser melhorado. No entanto, com a velocidade com que as coisas estão acontecendo, eu acredito que muito em breve essa ferramenta ela vai ficar ainda mais robusta e vai ser possível fazer bastante coisa com ela e as limitações provavelmente elas vão ser superadas. Então acredito que vale sim muito a pena aprender a utilizar a Horizons. Essa aplicação que eu mostrei, que eu ensinei a criar, ela é até bastante simples, mas é possível já hoje em dia fazer coisas um pouco mais complexas, envolvendo aí bancos de dados, criação de usuário, para que a pessoa possa ter a própria conta, para que ela possa pagar uma assinatura dentro do próprio sistema, para que ela possa utilizar a ferramenta mediante um pagamento. Dá para integrar com outras ferramentas, com outras soluções existentes via API, inclusive com o próprio ChatGPT. Já é possível fazer isso com a Horizons. E se você quiser aprender a utilizar esses outros recursos, dá uma olhada no vídeo que eu estou te recomendando aqui do lado.